Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido irmão, minha irmã. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, vou pedir ajuda aos meninos. Eu vou pedir, porque a gente vai usar um pouquinho uma Bíblia. Eu quero, antes, pedir agora a gente sentar, mais uma vez, agradecer e dizer para você que a gente está muito feliz com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, através das nossas vidas também, em nome de Jesus. Então, que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor e do seu poder sobre cada um de vocês. Amém? Eu vou convidar você a abrir e deixar sua Bíblia aberta, porque é o texto que eu vou usar a partir desses textos para a pregação de hoje, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Já deixa a tua Bíblia aberta, ou você que usa a Bíblia no celular ou no tablet, vou só pedir para que você coloque seu celular no silencioso, mas 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 8. Esse é o texto também que eu vou usar daqui a pouquinho, mas esse é um momento que eu quero falar sobre obediência e fidelidade no nosso ato de ofertar. Elias, na casa da viúva de Sarepta, ou de Serepta, depende da tradução. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te a vasilha de água para eu beber. Indo ela ao buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias então disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz o dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover. Amém? Você pode dizer comigo: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Eu gosto, esse é um texto que na verdade Deus vem me incomodando a falar um pouco desse texto há algum tempo, e eu quero compartilhar sobre esse texto. E esse é o momento onde a gente traz o nosso dízimo e a nossa oferta, e eu queria falar de duas palavras aqui. Uma palavra é obediência. Obediência. E a segunda palavra é fidelidade. É uma junção perfeita para uma vida de milagres. Obediência e fidelidade. É uma junção perfeita para uma vida de milagres. Em alguns momentos a gente tem dificuldade. Em alguns momentos a gente passa por algumas situações. Mas em todos os momentos, Deus permanece Deus. E nós devemos confiar na sua palavra, nós devemos confiar no seu direcionamento.
Então, em obediência e fidelidade, nós vamos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta. E eu vou pedir que mesmo sentado, você coloque a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, a sua família, a sua despensa, os seus filhos. Os filhos são uma herança, então coloque tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de viver uma vida de fidelidade e de viver uma vida de obediência. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja conosco hoje e sempre, e que não falte, Senhor, em nenhum momento, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que tu és um Deus de providência. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, fazer o seu dízimo, a sua oferta com muita alegria, enquanto o Ministério de Louvor está tocando aqui, se der certo aí no violão. Opa, agora sim, pode ser. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Isso aí. Eu queria pedir para as meninas do Ministério de Dança convocar a Deca, Duda, para o Ministério de Dança. Amém? Todo mundo de acordo? Amém? A Deca no Ministério de Dança. Então, fechou, hein? A Deca já está a Deca está no musical de Natal. Então, quem ainda... Gente, é o seguinte. Na semana, a gente está uma semana bem mais tranquila. A gente veio de uma semana de oração, uma semana bem intensa, mas essa semana está bem mais tranquila, escola de discípulos, CFE, as coisas normais que acontecem. O nosso culto, a nossa terça profética é 19 horas, então eu quero convidar vocês a estarem com a gente às 19 horas aqui na igreja. É sempre um tempo de oração, de intercessão, tá bom? Então aqui, 19 horas. No sábado, a gente vai ter o que a gente está chamando de café teológico. O Jussiano está aí, né? Mas o André está aqui, então o café teológico, na verdade a gente vai tentar dialogar um pouquinho sobre teologia a partir da perspectiva de muitos assuntos que têm saído pela internet. Então, qual é a visão? O que nós entendemos? Quais são os princípios aos quais nós entendemos algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas perguntam muito sobre... eu recebi uma mensagem na semana, eu falei assim: pastor, nós somos calvinistas ou arminianos, né? Eu sempre digo assim: nós somos de Jesus, né? Então, para dar nós somos de Jesus, mas a nossa teologia wesleyana, ela é toda arminiana, ela não é calvinista. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: mas... E aí, se alguém perguntar assim: mas eu quero seguir, eu quero estar na igreja, mas eu acredito no... Eu falo assim: olha, você pode, o que você não pode é achar que a gente vai mudar por causa de você. Então, a ideia é que algumas coisas, alguns diálogos que tem, que a gente entende que são importantes, a gente poder dialogar. Por exemplo, um outro tema foi sobre ministério feminino.
né? Alguém chegou, me ligou e disse assim: pastor, não acredito no ministério feminino. Eu falei assim: olha, problema seu. Não, estou falando assim. Não, gente, brincando. Falei assim: olha, o seguinte, você tem todo o direito de não acreditar no ministério feminino, mas a Bíblia é tudo, então a gente precisa aprofundar no estudo bíblico. A gente não pode ser leviano ou apenas literal. Essa é uma leitura a partir da igreja metodista. A igreja metodista ordena a mulher desde a década de 80. Então, a mulher na igreja metodista, ela pode ser ordenada pastora. Até 3 anos atrás, e ela vai estar aqui mês que vem, a minha chefe, a bispa Marisa, era uma mulher. E ela tinha autoridade sobre a minha vida, ainda tem, ela é bispa emérita, ela tem autoridade sobre a minha vida, e eu entendo que o Senhor a escolheu e o Senhor a constituiu bispa. E eu entendo dessa forma. A pessoa pode dizer o seguinte: mas o fulano de tal, porque aí o pessoal ouve muitas situações aí na internet, né? Mas o fulano de tal disse, veja só, o fulano de tal tem uma confissão dele, seja ele presbiteriano, seja ele, e nós respeitamos, seja quem fala muito mais, é muito ouvido pelo nosso público aqui, é o Augusto Nicodemos, né? E ele tem uma autoridade sobre a igreja brasileira, sim. E parece que o Augusto Nicodemos fala é lei, né? Mas só que o próprio Augusto, ele crê na graça, não crê muito na lei. Então, eu quero, pelo menos, ajudar você a pensar à luz da igreja. Então, no Café Teológico, veja só, irmãos, o braço da teologia, ele é muito grande, não dá para dizer que nós vamos responder todas as perguntas teológicas, até porque há muito pensamento teológico, e eu quero pelo menos ajudar a uma direção e, claro, incentivar você a fazer o curso do CFTP, curso de formação teológica pastoral. Amém? Tudo bem? Então, sábado às 17h30, é isso ou não? É isso ou não? Cadê aqui? Jefferson. Gente, eu acho que é 17h30, tá bom? Venham. Tá lá. Mas a ideia é mais um diálogo mesmo para a gente poder crescer, a gente poder tirar as nossas dúvidas. E 17? Então tá bom, 17, pessoal. Não chega a 17h30, não. 17. E aí eu quero fazer uma convocação para os membros da igreja. Quem é membro, quem foi recebido como membro da igreja. Nós estamos ajustando. Até o ano passado, nós éramos da região missionária do Nordeste. Só que, numa decisão conciliar nacional, nós ficamos ancorados à 3ª região eclesiástica, e o bispo Marcos Garcia esteve aqui no aniversário da igreja. Quem veio para o aniversário o conheceu, ele pregou na nossa igreja. E a 3ª região já está se preparando para os processos, o que ele vai chamar de processos de nomeação. E é claro que todos os processos de nomeação, ele passa por um processo de avaliação. Então, eu esperei a gente conversar com o bispo, mas o bispo estava muito atarefado, ele precisou tirar alguns dias de férias, eu não consegui falar com ele, mas a gente vai entrar numa mesma perspectiva. Na verdade, a gente vai fazer essa semana em todas as nossas igrejas. Então, a nossa escola dominical, domingo que vem, ela não é online como foi hoje. A nossa escola dominical vai ser presencial, porque vai ter uma reflexão bíblica, e logo depois o processo de avaliação. Teremos avaliação no Promorá, no Disseu, no Dignidade, Demeval, Monsorgil, todas as nossas igrejas, Roncador, e aqui não vai ser diferente. O bispo, ele quer avaliar tanto o pastor titular, que sou eu, como os coadjuntores ou missionários designados.
Então vai passar pela avaliação todos os missionários designados, a Cruzinha, o Tiago, o Laio, o Talma, o Jordan, o Tião, todo mundo vai passar pelo processo de avaliação. Então eu queria muito que você anotasse aí domingo, você que é membro da igreja, domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Eu acho que aos poucos a gente vai ajustando aí ao processo da terceira região, tá bom? Se você ainda não conheceu a Bispa Marisa, você vai conhecer em setembro. Então ela continua sendo bispa emérita, mas ela não exerce a função ativa do episcopado, mas ela vai estar aqui ministrando na conferência de mulheres, viu? Eu disseram que a blusa de mulheres está bem bonita, né? Então, assim, está bem legal. Eu vou querer uma, é rosa, né? Eu vou querer uma. Imagina. Quero convidar você a continuar em 1 Reis, capítulo 19. Todo mundo entendeu? Tudo bem? Sim, gente? Tudo, né? Ok? Se você tiver uma dúvida muito grande teológica, não traga no sábado, não. Vamos conversar na semana, entendeu? O pessoal veio com a ideia, Wilson, aqui nessa semana, como viram o cartaz, aí me ligaram e falaram assim: pastor, nós somos milenarista, pré-milenarista, pós-milenarista, sancionalista, eu não sei o que. Eu falei assim: meu irmão, eu sou de Jesus. Eu sempre tenho uma resposta, mas eu falei sobre o milênio a partir da minha avó, na teologia da minha avó. Ela falou: meu filho, 1000 passará, mas 2000 não passará. Eu não sei se vocês viram essa. 1000 passará, mas 2000 não passará. A ideia do milenarismo ele é muito da Idade Média. E eu lembro que em 1999, 31 de dezembro de 1999, eu estava esperando o Armagedon, eu estava esperando a parousia. Eu orei e disse assim: Senhor, me leva de uma vez só, eu não quero ver ninguém, eu não quero ficar. Eu sei que eu sou do interior e na minha cidade foi um negócio de doido. Fizeram uma fila na igreja católica e disseram o seguinte: quem tiver vela benzida não vai morrer. Fizeram o quarteirão todo, tinha gente com caixa de vela. Eu lembro que o pessoal falava assim, que o padre olhou para o povo e falou assim: bando de besta, voltem para casa que o mundo não vai acabar não. Até hoje não acabou, estamos chegando em 2024, que é logo ali, daqui a 4 meses, e a gente está aqui para a honra e glória no nome do Senhor. Mas eu quero sugerir uma coisa para você. Se você é pré, pós, tribulacionista, milenar, eu quero saber o seguinte: quando Jesus voltar, a gente não vai ter nem tempo de conversar se era milênio ou pós-milênio, ou se é a grande tribulação. Nós queremos ir. E aí, se você perceber que eu fui e você ficou, entra em desespero, porque você é pós-milenarista, entendeu? Gente, mas assim, acho que dá para a gente poder conversar de uma forma bem legal, sem um peso grande nesse. Na verdade, eu quero que seja uma conversa, mas eu quero pelo menos pontuar para que a gente abra um pouco do nosso leque teológico, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Eu quero, se você puder deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai ver alguns textos. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles.
Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém? Essa é uma palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu acho que você já viu esse texto várias vezes, mas o que me veio no coração nesses dias, e eu queria que você guardasse isso no seu coração: quando nós assumimos palavras erradas e guardamos no nosso coração, a coisa complica. Eu quero falar com você quando você assume palavras erradas e guarda no seu coração. Quando você ouve a palavra e essa palavra é totalmente errada e você guarda no seu coração, a sua vida pode complicar. Então não assuma, não guarde palavras que não são para você. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Não guarde palavras que não são para você. Não guarde no seu coração palavras que você botou no seu coração e que alguém mandou e alguém fez e você colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Todo mundo já ouviu falar de Elias, não o filho do Lion, gente boa demais? Mas eu quero que você conheça um pouquinho sobre a vida de Elias. O nome Elias é a junção de duas palavras, Deus e Jeová. Seria uma palavra Adonai e Jeová, ou Yahvé. Elias significa meu Deus é comigo, ou meu Deus é Jeová. Diga comigo, meu Deus é Jeová, ou o Senhor é o meu Deus. Esse é o significado do nome Elias, é a junção. Acabe e Jezabel, nesse período, estavam no controle da terra, e o Deus o qual eles adoravam era Baal. E quando Elias ele entra em cena, e o seu próprio nome já fazia a sua apresentação, eu tenho um Deus e o seu nome é Jeová. E aí o contraponto dos reis que se levantam, e a monarquia israelense, ele é muito complicado. Ele é o único que sirvo diante de quem me prostro. Elias se coloca então no meio da brecha. Acho que você já ouviu essa expressão, colocar-se na brecha. E aí depois a gente vai ver isso em um outro texto. Elias era da cidade de Tisbé, e se você for lá no início do capítulo 17, está lá dizendo que ele era dessa região. Tisbé é menos conhecido que Gileade, mas ficaria nessa cidade. Gileade é o referencial mais conhecido, ao norte da Transjordânia e ao leste do Rio Jordão. Eu acredito que Gileade e Rio Jordão é mais conhecido, é mais familiar para a gente. De uma hora para outra, e aí eu acho que a gente vai lembrar que Elias era um homem rude do interior, e de uma hora para outra ele está diante do rei, e sem hesitação nenhuma, sem medo ou relutância, Elias se coloca diante de Acabe e vai direto ao ponto. No capítulo 17 ele começa: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Veja só, irmãos, ele não tem ninguém introduz, ele chega diante do rei e diz o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor, a chuva vai cessar. Ele chega com uma autoridade. Elias é um homem que está cumprindo a sua missão, e ele se declara como servo do Senhor, do Deus de Israel.
E enquanto a sua volta só existia, e é claro, né? Porque os postes ídolos em relação a Baal era visível. E Elias estava falando em um nome de um Deus invisível. E ele estava se colocando na brecha. E aí eu quero lembrar para você de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Procurei um homem que ficasse na brecha, procurei uma mulher que ficasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Eu quero abrir aqui um parêntese só para a gente guardar isso. Eu não sei, irmão, irmã, no que você tem pensado em não se levantar em oração pela sua casa ou pela sua família. Sabe, eu quero convidar você. Eu quero convidar você a colocar na brecha. E se colocar na brecha, irmãos, é ser responsável pelo outro em oração. É ter ousadia de enfrentar as situações, mas saber que Deus está conosco. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Os métodos de Deus normalmente são surpreendentes. Porque a ideia é que a gente ache que Deus vai sempre procurar quem está no visível, de fato alguém, sabe? E Deus usa alguns métodos que vai nos surpreender. E aí a minha sugestão para você é: deixe a Deus surpreender a sua vida em nome de Jesus. E aí nós nos colocamos diante de Deus, porque Deus está procurando pessoas, e na linguagem do Novo Testamento, pessoas verdadeiras adoradoras e pessoas que estejam dispostas a trabalhar, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, é você mesmo. Ei, é você. Ah, mas eu sou o menor, é você que o Senhor está procurando. No tempo da dificuldade, é você que o Senhor está dizendo, é você que eu quero usar. Então, eu quero sugerir para você, assim como eu terminei a escola dominical hoje, dizer assim: olha, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui disposto a aprender de Ti, e eu quero fazer algo extraordinário nesse tempo. Amém, irmãos? Então Elias está nessa situação e se coloca na brecha, vai diante do rei Acabe e, claro, logicamente, Jezabel. Depois disso, no capítulo 17, versículo 3 e 5, Elias é orientado por Deus a ir a um lugar chamado Querite. Veja, tem alguns lugares bem interessantes e que esses lugares, eles fazem parte da história ou fazem parte da vida de Elias. A ordem é: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, eu ordenarei ao corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Normalmente, o que a gente pensa? E aí eu quero dizer para você o seguinte: olha, preste bem atenção. Os planos de Deus são diferentes dos seus. Amém? O Senhor, você pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os planos do Senhor ao teu respeito são muito melhores do que os teus planos. Então busque diante do Senhor. Então a gente começa a ver na vida de Elias o plano de Deus. Qual que seria o lógico? Veja só, a lógica seria: se você, perto do rei, só tem gente idólatra, logicamente, o ideal seria um profeta de Deus dando uma esporada de vez em quando no rei, diz assim: você está no caminho torto, você está em idolatria,
você está em pecado, você vai arrebentar com o povo. Mas o que Deus faz, irmãos? Deus tira Elias para um lugar específico. Veja só, há uma lógica de Deus que a gente não conhece e que a gente precisa estar centrado na lógica de Deus. O plano de Deus é sempre cheio de surpresas e mistérios. Deus tinha coisas que queria operar no profundo da alma do seu servo. Por isso ele retira. Porque olha só, tem momentos que é só o Senhor trabalhando em situações, em um Elias que estava despreparado para algumas situações. Então Deus retira, leva ele para Querite, e ali ele pode ser tratado por Deus, no lugar de isolamento, escondido de todo mundo. Ele apenas não seria protegido fisicamente, mas seria preparado para uma missão maior. Veja o que é que significa Querite. Significa cortar, colocar no tamanho certo. Sim, Elias estava sendo aprumado, estava sendo moldado, em alguns momentos estava sendo cortado de fato. Tem um autor chamado A.W. Tozer que diz o seguinte: não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém até que esta pessoa seja profundamente ferida por ele. Veja que coisa, é claro que aqui a gente precisa pensar em algumas coisas, mas o Tozer fala: não creio que Deus possa abençoar profundamente alguém que não esteja, ou que essa pessoa seja profundamente ferida por ele. Enquanto Elias estava em Querite, o homem que fora porta-voz de Deus, ele estava sendo cortado, ele estava sendo preparado, ele estava sendo aparelhado, ele estava sendo colocado no tamanho certo, enquanto usava o Senhor, ele naquela situação. E aí eu quero entender para você o seguinte: um homem rude, que estava diante do rei, precisava ser moldado pelo Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você, irmãos e irmãs, porque isso parte do nosso processo de vocação. Entre o versículo 1 e entre um dos últimos versículos, Elias ele passa por um processo para ser ajustado. Ele passa por um treinamento. Ele passa por uma etapa onde ele, Deus, estava ali sendo, de alguma forma, Deus estava trabalhando no coração dele. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Tem algum tempo de Deus na sua vida que você precisa ter ciência disso. Em alguns momentos a gente quer fazer na nossa força, a gente quer fazer na força do nosso braço, e você precisa entender o tempo de Deus, o tempo que o Senhor te prepara para algo muito maior, para uma missão muito maior. Aqui a gente vai aprender o seguinte: Deus que dá água, Ele também pode reter água, para nos ensinar. Em alguns momentos o Senhor tira algumas coisas para a gente ser ensinado. Qual que é o problema dessa geração? O problema dessa geração é ela que tem dificuldade de ser exortada. O problema dessa geração é ela que tem dificuldade de aprender a ter. O problema dessa geração é que ela não pode ouvir não. E aí quando ouve não, o que é que faz? Bate o pé. E na vida espiritual, muitas vezes com Deus, o Senhor diz que, veja só, irmãos e irmãs, Deus é Deus do ouro, da prata, Deus pode fazer tudo, mas Ele, para nos ensinar, de vez em quando, Ele nos tira algumas coisas. Agora a gente precisa despertar, para que a gente possa entrar no prumo.
para que a gente possa ser ajustado. E aí, Deus dá a direção e vem com a provisão. Amém? Então Deus não tira apenas, mas Ele diz: olha, vai para Querite, lá vai ter água e vai ter comida. Como Deus vai fazer, não sei, mas o povo vai vir e vai te alimentar, e lá vai ter água no ribeiro, então bebe a água e come, porque o Senhor vai te alimentar. Porque o Senhor que chama é o Senhor que dá a direção e é o Senhor que dá a provisão. O Senhor que chama dá a provisão. O Senhor que dá a visão dá a provisão. Amém? Então, em nome de Jesus, fique perto de Jesus, perto de Deus. Então, de Querite, parece que Deus está dizendo a Elias: vai para Serepta ou vai para Sarepta. Lá tem uma viúva rica que vai te dar de comida. Esse Querite não estava tão bom. Agora eu vou ter que ir para Sarepta. E Sarepta tem uma viúva que vai comer a última refeição e vai morrer juntamente com o filho dela. Mas a mulher obedeceu. Mas acontece algo que é bem interessante: o filho da mulher morre. A mulher grita, assim: você trouxe o que aqui? E ali há um milagre e a providência do Senhor. Veja que Elias está passando por processos. Eu quero pedir para que você fique atento, atenta a processos na sua vida. Porque, veja só, irmãos, se você não estiver atento a processos contínuos, você vai ter dificuldade de entender o plano de Deus para a tua vida. Eu não acredito que você vai querer deixar de viver os planos de Deus para viver os seus planos. Tem alguém que quer deixar de viver os planos de Deus para viver os seus planos aqui? Pelo amor de Deus, vem aqui que eu quero orar por você. Mas para que a gente entenda os planos de Deus, irmãos e irmãs, nós precisamos estar disposto a obedecer. Não há um processo em Deus sem obediência. Eu tenho uma grande dificuldade de entender quando a gente está na presença de Deus adorando e a gente tem dificuldade de obedecer processos. Isso não vem de Deus, isso não sei o quê. Irmãos, em nome de Jesus, a gente não sabe muito das coisas. A gente até faz os planos, os projetos, mas a gente não tem muita convicção do que vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe: Deus é Deus. Ele não muda, Ele não vai mudar. Mas em nome de Jesus mesmo, esteja disposto a obedecer ao Senhor, a viver processos na sua vida, ao Senhor cumprir planos. Porque isso é de todas as áreas. É no trabalho, é no casamento, é na criação de filhos, são nas decisões ministeriais, é na decisão de fazer ou não fazer. Por exemplo, nessa geração, na minha geração, a gente lutava para fazer uma faculdade. Essa geração luta para dizer: eu não quero faculdade. Por que isso? Porque aquilo, irmãos, olha só, qualquer coisa. Eu sempre digo o seguinte: se você está firmado em Deus, você tem que ter clareza o seguinte: todo conhecimento é conhecimento. Eu sempre digo para a juventude: se eu tivesse tempo e se tivesse a inteligência do Guilu,
eu iria fazer física. E não desistiria de física. Ah, mas eu não sei o que fazer. Irmão, depois constrói aí uma astronave, alguma coisa, mas faz alguma coisa com esse conhecimento. E depois que eu terminasse física, eu ia fazer arquitetura. Hoje a juventude diz assim, eu não sei o que eu faço. Quem não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum. Está com dificuldade de viver processo, mas é difícil, é sim. Porque as coisas importantes na vida nunca vêm fáceis. E quando vêm fáceis demais, a gente não dá o devido valor. Então aprenda com ele, passe processos, esteja disposto a aprender. Mas a gente tem dificuldade. Eu não sei se essa geração está mais preguiçosa. Pode ser. Mas o ritmo é outro. O ritmo é outro. Mas nós precisamos estar disposto a obedecer. Há alguns momentos assim, mas dá trabalho. O fulano dá trabalho. Fala assim, é ele, é ela. E nós precisamos, sabe, irmãos e irmãs, obedecer processos. Você vai ver que no tempo certo o Senhor vai agir na sua vida. Você vai dizer, meu Deus, como é que isso aconteceu? E aí o Senhor vai te colocando em lugares que você nunca imaginava estar. Você vai estar fazendo coisas que você nunca imaginava estar fazendo. E você vai ser uma bênção, assim como tem sido para a glória de Deus. De Sarepta, então, Elias vai para um dos grandes desafios, em enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, Elias então restaura o altar do Senhor e venceu os profetas de Baal. E guarde isso no coração, guarde mesmo, guarde isso. Quando nós temos certeza de estarmos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Amém? Quando você tem certeza que está no centro da vontade de Deus, você é invencível. Qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em todo tempo, irmãos e irmãs, nós, e aí, quem está no ministério, quem está vivendo, sempre tem que pedir uma direção de Deus, está no centro da vontade de Deus. Não dá para confiar nos cavaleiros e cavalos, não dá para confiar no seu próprio braço, não dá para confiar na sua própria força. Você tem que confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque aí você vai se tornar invencível. E nós temos uma ferramenta que é oração e fé. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, larga no mato, que já deu certo. O Howard Taylor, meu inglês é extraordinário, que diz assim, falando do seu pai, Hudson Taylor, ele diz o seguinte, durante 40 anos, o sol nunca se pôs na China, sem que deixasse de ver o meu pai em oração. Estava dizendo assim, olha, meu pai orava todos os dias. Agora, a gente quer exercitar a fé sem oração, meus irmãos. A gente não pode apenas, veja só, e aí eu quero que você desperte para isso. Você não pode só pedir oração, você tem que ser alguém que ora.
Quando eu peço oração, eu estou dizendo assim, olha, nós estamos nos fortalecendo uns aos outros em oração, mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar sozinho, nós precisamos orar juntos, nós precisamos estar, porque isso é uma ferramenta extraordinária para que a gente possa vencer algumas situações. Por isso, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada a Deus. Eu não sei se acontece, mas assim, mas por que eu não sei, eu acho que aqui não acontece isso, não. Mas por que acontece só com fulano e não comigo? Você tem que ver, se a vida dessa pessoa está dedicada a Deus, meu irmão, Deus vai, sabe aquela coisa assim, olha, a coisa vai acontecer. Agora, quando a gente quer olhar para as circunstâncias e para todo mundo, e não para Deus, a nossa tendência é fazer como Pedro, é afundar. Porque a gente acha que a solução está naquilo que a gente vê. Deixa eu dizer para você, a solução está naquilo que a gente não vê. Uma vida de fé, de oração e pautada na palavra de Deus. Vamos ser firmes, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, na sua palavra. Vamos permanecer nela. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer, e aí preciso que você abra bem o seu coração para isso. Se Elias que carrega o nome de Deus, Deus é o Senhor, Deus é Deus na minha vida, que tem uma experiência extraordinária. Uma outra coisa, né? Pedir para morrer é complicado, porque até hoje estão procurando Elias que ele não morreu. Mas, se Elias passa por todo esse processo, passa por toda essa experiência, para uma autoridade vai chover e não chove, não vai chover e não chove, quando ele vai chover e chove, quando ele recebe uma palavra negativa, vou chamar de palavra negativa para você entender melhor. Quando ele recebe uma palavra negativa, uma palavra que vem e penetra o coração dele, eu vou chamar de dardos inflamados do maligno. Elias grita, eu vou morrer. Na verdade, eu quero morrer, e ele vai se esconder. Eu quero sugerir algumas coisas para você não guardar palavras de morte no seu coração, para você não guardar palavras de impedimento, de paralisação no seu coração. Eu quero orientar você a não receber uma palavra que não seja uma palavra de Deus. E não assumir para você uma palavra que não foi liberada da parte de Deus para a sua vida, porque isso vai matar você. E aí, esteja atento, um conselho, esteja atento às ciladas e os dardos inflamados do maligno. Irmãos, como a gente valoriza coisa negativa. Eu digo para você, se a gente potencializasse tudo aquilo que nós temos, como a gente potencializa o que é ruim. Sabe, eu fico pensando assim, por que esse povo não quer gastar energia fazendo as coisas boas, só quer gastar energia fazendo coisa ruim? Você já parou para pensar, não?
no trânsito. O cara para brigar para o outro. Mas para mesmo, ele pode estar atrasado, mas ele para brigar. Aqui não tem isso. Aí tem uma pessoa que está com um carro quebrado, ele está 2 horas adiantado, o que é que ele faz? Buzina. Para o cara sair da frente. Mas como é que ele vai sair? O que eu quero dizer, irmãos, é que se a gente não tiver cuidado, a gente está sempre propício ao pecado. Por isso que a gente precisa estar atento. Ah, pastor, mas a pessoa falou uma palavra e tudo assim, irmão, repreenda essa palavra e siga a vida em nome de Jesus, aleluia. Agora, você fica ruminando esse negócio que vai te matar, que vai te paralisar. Eu sempre digo que eu nunca tive cara de pastor. Eu também nunca tive muito tamanho de pastor, né? E eu lembro que na minha primeira igreja, eu tinha 24 anos, ia fazer 25 anos. E na minha primeira igreja, a mais nova tinha 60 anos, 65 por aí. E eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira, meio desesperado, tinha colocado roupa social a primeira vez na minha vida. Aí as velhinhas olhou para mim e falou assim: eu não dou uma semana para esse pastorzinho sair daqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. Se eu fosse ficar atento, todas as palavras negativas que eu fosse ouvir na minha vida, eu não estaria pregando aqui para vocês. O que eu quero dizer para você é que você precisa estar mais atento àquilo que Deus está dizendo ao seu respeito e não o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Uma coisa que a gente precisa perceber é que quando Elias recebe a palavra, ele já não estava pensando de modo claro e de modo realista. Veja só, Elias já estava pensando assim, no seu íntimo, Deus não está mais no controle, quem está no controle é Jezabel. Então Elias, ele perde o controle da vida. E quando a gente recebe uma palavra e assume essa palavra, e essa palavra não tem nada a ver com a gente, mas a gente assume essa palavra, a gente perde o controle da vida. E a gente acaba acostumando com a situação. E aí, mais uma vez, para Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Elias, ele pede o controle da vida, achando que Jezabel está no controle, e não mais Deus. Depois desta palavra, e eu quero que você atente para isso, Elias, ele se afasta de relacionamentos encorajadores. Se você for ver, Elias deixa o moço que caminhava com ele e vai sozinho, e vai se isolar sozinho. Redundância, mas é isso mesmo. Eu gosto da ideia de Paulo encorajando Timóteo.
Eu gosto da ideia de que nós precisamos de pessoas do nosso lado, que no tempo como esse, que diante de palavras e dardos inflamados como este, nós temos alguém dizendo: não é assim, o Senhor está contigo, eu vou estar com você, e você não vai cair, porque eu estou com você, e você não está sozinho, porque eu estou com você, e no momento que você precisar, eu vou estar aqui para acolher você, e até segurar, e até caminhar, sustentando na sua mão. A tendência, irmãos e irmãs, é o isolamento. Quantas pessoas acham que vão resolver seus problemas sozinhos? Não vão. Nós precisamos uns dos outros. Eu, como pastor, preciso de você. Eu tenho clareza disso, que você precisa de alguém do seu lado. Não adianta você querer se isolar, não adianta. Você precisa de pessoas perto de você, e aí segurando, levando sim, chorando com você, cuidando de você, sim, precisa, despertando você, levante, vamos lá, porque isso é importante, isso é necessário, para que a gente cumpra o propósito que Deus quer na nossa vida. E aí, é claro, a gente precisa ter clareza disso. Quando Elias recebe essa palavra maldita e assume essa palavra, Elias está numa situação favorável, porque ele venceu os profetas e matou um a um. Irmãos, mesmo em tempo de vitória, a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa estar vigilante. Aí não pode relaxar. É claro, eu vou fazer uma coisa aqui, que muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: você precisa parar. Você tem que descansar. Não estou dizendo que eu não tenho. Vou expressar isso aqui. Que esse é um outro ponto que eu vou tratar aqui. Mas eu digo para você o seguinte: diante de tanto trabalho, de tanta luta, de tanto negócio, o negócio ainda muitas vezes fica, imagina se desse uma relaxada. O que eu quero dizer para você é que mesmo diante de uma vitória, mesmo diante de contar essa vitória, de celebrar a vitória, a gente não pode relaxar. A Bíblia diz que nós devemos estar vigiando e orando constantemente. E é claro, Elias estava fisicamente exausto e emocionalmente vulnerável. E aí já é um outro ponto que eu quero tratar, e é um ponto que eu também quero me tratar, que é cuidar do espaço físico e cuidar das nossas emoções. Porque também não adianta você estar fragilizado fisicamente, emocionalmente, e você não vai resolver nenhum problema de nada. Então você tem que saber a hora de recuar um pouquinho também. E é claro, você tem que ter gente para poder dar continuidade naquilo que você está fazendo. Então eu quero sugerir para você, nas suas emoções, e aí toda vez eu fico lembrando disso, mas eu vou falar uma palavra que a minha esposa sempre brinca comigo, mas ou você se percebe ou você morre. Você precisa se perceber fisicamente e emocionalmente. A sua fragilidade emocional é uma brecha para o diabo colocar palavras em você, enfraquecer, você não vai cumprir aquilo que Deus quer fazer. E aí Elias estava fisicamente exausto, porque ele estava numa situação complicada, e matar um a um a fio, e emocionalmente também, porque não é fácil carregar consigo um labuta dessa. E aí quando eu estou fisicamente, emocionalmente mais frágil,
Qualquer palavra que venha, eu quero assumir. E aí você vai ficar numa situação e vai pedir para morrer. Mas nós cremos que Deus é o Senhor da vida, bem, irmãos? E Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós. E aí Elias se perde na autocomiseração. E eu quero que você fique atento a isso. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Esquece esse negócio, mas em nome de Jesus, repreende essa palavra que vem no coração. A palavra do Senhor diz que você é filho e filha de Deus, então assuma essa responsabilidade. Sabe, acho que eu estava com alguém ontem e falei assim, não vem com falsa humildade não, pelo amor de Deus. É pior. Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Então, veja quem é você diante do Senhor e olhe e perceba qual é a palavra de Deus para você. E não as palavras ou as muitas palavras que foram faladas, mas aquilo que é, aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor fez, o que a Bíblia está dizendo, e assuma aquilo que o Senhor está dizendo sobre você e viva olhando para Deus. Tenha certeza que em todas as coisas você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, cuidado naquilo que você está ouvindo e assumindo dentro de você. Cuidado. Porque a palavra do Senhor diz que você é filho, foi restaurado, que o Senhor está preparando um lugar celestial para você. Que você tem lugar nos braços do Pai. Não aceite menos que isso. É mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Assuma aquilo que Deus tem para a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para que você sentado, mesmo sentado, se você puder lembrar uma palavra que machucou muito você, mas você quer deixar agora no Senhor, diz, Senhor, essa palavra não é minha, eu não quero assumir essa palavra, eu não assumo essa palavra. Só você e Deus. Mesmo aí no seu lugar. Algo que te machucou, algo que te gerou medo. Sabe que de alguma forma tem pautado a sua vida. Eu quero pedir para você colocar diante do Senhor. Eu não sou o que as pessoas dizem. Eu não assumi essa responsabilidade. Eu sou alguém. Ele me ama. Ele me amou. Eu fui resgatado. Eu fui restaurado. Abra o seu coração diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não guarde aquilo que não é seu. Mas faz muito tempo, mesmo se fazer muito tempo, jogue, sabe, no mar do esquecimento.
Senhor, todas as amarras, ciladas sejam quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedir para que você fique em pé, a gente está colocando diante do Senhor, na presença do Senhor, não se preocupando com nada agora, nem com ninguém, só se preocupando em se entregar, sabe, no mais profundo, no mais profundo. Senhor, restaura, Senhor, cura. Se há uma necessidade de cura, querido, se há uma necessidade de uma restauração, esse é o momento. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor continuar ministrando no teu coração. Em nome de Jesus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás Renova, e Senhor. querer desistir? Em nome de Jesus. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. O Senhor é contigo. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do Renova, mal, Senhor. a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Deus, em nome de Ouça Jesus. o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Se você puder, eu quero convidar você a erguer suas mãos junto comigo. Se você puder. Você é responsável pela sua família, querido. Então se coloque na brecha. O Senhor está querendo levantar você. Não seja negligente. Sabe, uma palavra que queimou no meu coração essa semana toda foi esta palavra dizendo assim: o Senhor precisa falar corações. E ainda disse mais: não brinque, não brinque.
Leve a sério a minha palavra, diz o Senhor. Nós sabemos que em momentos não são fáceis, mas o Senhor, Ele é Deus de provisão. Você é profeta nessa geração. Você tem que abrir a sua boca para abençoar. Meu irmão, em nome de Jesus, não traga maldição. Não abra sua boca para falar asneira. Não abra sua boca para ser uma Jezabel na sua casa. E nem na igreja. Em lugar nenhum. Assuma o que a palavra diz. Assuma o que Deus está dizendo. Não estou vendo nada, pastor, mas viva por fé. Comece a declarar, comece a trazer à existência aquilo que não existe. Sabe, eu fui numa UTI sexta-feira. Eu fui visitar uma pessoa que está há 6 meses acamada na UTI. E encontrei lá a esposa desse rapaz. E ela disse assim: pastor, todos os dias eu peço para trazer a existência daquilo que não existe. Eu saí impactado com a fé daquela mulher. Em nenhum momento eu vi ela reclamar. Em nenhum momento eu vi ela murmurar. E eu disse para ela: minha irmã, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, digo, João, levanta e anda em nome de Jesus. Na sua dimensão mais profunda e misteriosa da fé, ou eu vivo uma hipocrisia religiosa. E aí a gente não aguenta mais isso. Eu disse que a última palavra é sempre do Senhor. A última palavra é sempre do Senhor. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, a última palavra para o seu casamento é do Senhor, não é sua. A última palavra para a sua empresa não é sua, é do Senhor. A última palavra na sua casa e na sua família não é sua, é do Senhor. A última palavra no seu emprego não é sua, é do Senhor. Eu sei dos pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e de vida e não de morte. Eu sei. Eu sei. Então mergulhe nele, lance o pão. Senhor, eu profetizo cura naquela UTI. E eu creio, Senhor, e eu quero ver, e eu estou declarando que verei testemunho desse negócio. Não por causa de mim, mas por causa da fé daquela mulher.
nada perdido com Deus, querido. Não tem nada perdido com Deus. Você pode começar a profetizar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Comece a profetizar, abre a sua boca. Muitas vezes a gente abre a boca para falar tanta besteira. Comece a abrir a sua boca para falar coisas de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetize e diga: eu, a minha casa, a minha família, o meu negócio, o meu trabalho, os meus estudos, a minha vida, o meu posicionamento, aquilo que eu sou, vem do Senhor. Aleluia! Enche este lugar, Senhor, de vida. Oh, aleluia, Jesus. Oh, enche este lugar de vida, de vida. Eu não sei as decisões importantes que você tem que tomar na semana, mas eu digo uma coisa: vá nessa tua força, vá na ousadia do Espírito Santo do Senhor, e as portas que tiverem fechadas vão se abrir, e as portas que precisarem ser fechadas, elas serão fechadas. Mas é o Senhor que tem o controle sobre a tua vida, é o Senhor que faz, é Ele que está contigo. Ele está contigo na tua saída e na tua entrada, desde agora e para todo sempre. Deus, em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode trazer a existência daquilo que não existe. Aleluia. Você pode declarar com toda a sua força: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Aleluia. Declare, creia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Declare. Creio que não há
mais uma vez com toda a sua força. Creio que tu és a cura. Aleluia. Aleluia. Rejeite toda palavra de maldição e assuma a palavra do Senhor sobre a sua vida, como filho e filha do Senhor. Eu quero encerrar, mas no meu coração tem alguém que deseja ou entregar ou reconciliar com o Senhor. No meu coração eu quero fazer essa oração, eu quero fazer esse convite. Se tiver alguém, eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar por você. Se tiver alguém, se não tiver, se tiver alguém online e que deseja, fala aí o seu nome, aí o pessoal vai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria que aqueles que estão aqui na frente falassem as palavras que eu vou repetir, que eu vou falar, amém? Louvado seja Deus, aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Senhor Jesus, pode repetir comigo, bem alto. Repete para os céus ouvirem, repete para o inferno ouvir. Senhor Jesus, eu, nessa noite, entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os caminhos errados em que eu andei, por todos os pensamentos em que a minha fé se desviou de ti. Eu quero te pedir perdão, porque meu coração, em muitas circunstâncias, desafios, batalhas, não foi totalmente teu. Mas hoje, Jesus, diante do teu altar, diante da tua igreja, diante dos meus irmãos, diante dos anjos, diante dos céus, diante do inferno, eu entrego a minha vida e confesso ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. E a partir de hoje, Jesus,
Eu vou viver pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, pela tua presença, pela tua graça, pela tua vontade e pela tua bondade, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor, querido. Celebra ao Senhor. A gente pode fazer mais barulho ainda, não pode? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês hoje e para todos sempre, com muita festa. Oh, aleluia, aleluia. Dê um abraço, libere palavras de bênção em nome de Jesus. Aleluia. Do meu pecado é tão mais forte, é o meu amado, o meu amor. Que treme a terra, controla